Boa noite. Sejam muito bem-vindos, né? Essa é a 14ª edição do Cinema em Foco. Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação, tá? O Cinema em Foco é um projeto de extensão permanente de cinema voltado para a exibição de filmes brasileiros e debates com realizadores, atores e atrizes, pesquisadores e técnicos em cinema visual, sempre a partir de um tema específico da área. Realizado bimestralmente, o Cinema em Foco faz parte das atividades do grupo de pesquisa CP Cines, História Estética e Narrativas em Cinema Visual, que concentra suas pesquisas acadêmicas em torno de reflexões teóricas e práticas sobre a história do cinema e da produção audiovisual. O CPCine é constituído por professores e pesquisadores do Bacharelado em Cinema e Audiovisual e do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente queria agradecer ao diretor do Museu de Arte Murilo Mendes, o professor Ricardo Cristófaro, a Carmen Altomar, toda a equipe do MAN pelo apoio, né, e aos bolsistas do grupo de pesquisa. Hoje a gente tem a alegria de receber a pesquisadora e professora Isabel de Fátima Cruz Melo para a palestra Espaços Formativos, Cultura Cinematográfica e Sociabilidade na Bahia. Vou fazer também uma rápida apresentação da Isabel. Ela é doutora em Meios e Processos Audiovisuais pela Escola de Comunicações e Artes da USP, mestre em História pela Universidade Federal da Bahia e especialista em História da Bahia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Atualmente leciona na UNEB, é pesquisadora associada da Filmografia Baiana e integra o grupo de pesquisa História e Audiovisual, Circularidades e Formas de Comunicação, autora do livro Cinema é Mais que Filme, uma história das jornadas de cinema da Bahia, 1972-1978, e co-organizadora do livro Sete Esquinas, Panoramas Socioculturais nas Ciências Humanas, além de outras publicações em livros e revistas. Né? Seu trabalho de pesquisa está vinculado à história e historiografia do cinema, sociabilidade, cineclubismo, festivais e formação. Então eu queria agradecer muito a presença da professora Isabel e vou chamar ela aqui para a palestra. Você quer que eu fique com você aqui? Não sei, muito fora no final. Quanto tempo eu tenho, na verdade, porque eu preciso de alguém que me controle. Não, tranquilo. Então, bom, boa noite. Eu estou me escutando, porque, enfim, o microfone para mim é sempre meio estranho. Pode estudar? Pode. Eu acho que funciona melhor. Boa noite a todas e todos. É um prazer. Acho que agora melhorou, né? É um prazer estar aqui, né, para conversar com vocês. Quero começar agradecendo a Luiz, a Alessandra, né, a Sérgio e ao pessoal todo do museu também, da produção, que me fez o convite. Tá falando mesmo. Enfim, pode ser esse aqui, não tá melhor? Oh. Gente, será que sou eu que estou falando? Esse aqui é melhor. Você tem que falar bem pertinho. Nossa, vamos lá. Então, tá, vou tentar falar mais pertinho, assim. Né? Como dizia antes, agradecer pelo convite e pela acolhida, assim. Eu tenho brincado até com os meninos que esse ano Minas tem me chamado várias vezes, é a terceira vez em 4 meses que eu venho a Minas Gerais, então para mim é um prazer, sobretudo para falar sobre um tema que tem ocupado minha vida há alguns anos. Né? Hoje o que eu vou apresentar aqui é uma parte, né, de uma trajetória de pesquisa que na verdade começou na graduação. Eu sempre gosto de começar por isso, porque acho que indica as possibilidades que existem, que quando a gente está na graduação é um pouco nebuloso, né? Um pouco estranho saber quais são os caminhos que a gente tem quando pensa em pesquisa. Então eu sempre gosto de começar falando que essa minha relação com a discussão sobre história do cinema ela vem desde a graduação.
E o meu percurso de pesquisa é um percurso que entremeia história, que é a minha formação inicial, com as discussões dentro do campo do cinema. Então, o que eu vou tratar aqui hoje vai se estabelecer nessa relação entre história e cinema, pensando numa dimensão da história do cinema e pensando também na importância que existe em tratar do cinema para além do filme, tanto que esse é o trocadilho que está no título da minha dissertação, que depois virou livro, como o Luiz apresentou aqui, do cinema mais que filme. Pensar no cinema como uma atividade que é de prática social, que é de sociabilidade, que, sobretudo, essa abordagem que eu desenho aqui hoje é de um espaço de formação também. A minha pesquisa ela se desenha agora entre 1968 e 1978. Esse era um período em que as pessoas aprendiam a fazer cinema sem existirem cursos de graduação específicos para isso. E me chama a atenção quando eu falo sobre espaços formativos e cultura cinematográfica, pensar como, nesse meu caso, 3 espaços que são o Clube de Cinema da Bahia, o Grupo Experimental de Cinema e a Jornada de Cinema da Bahia, sobre os quais eu vou falar mais detidamente depois, se constituíram como eixos, motrizes que criaram condições do surgimento de uma certa cultura cinematográfica em Salvador e que se espraiou pelo estado da Bahia de alguma forma, sendo que no percurso da pesquisa eu fui percebendo como essas instituições elas estavam profundamente imbricadas umas nas outras. Não só pela presença de 2 figuras que são fundamentais, como que eu tenho chamado de mediadores ou agentes culturais, que são Guido Araújo e Walter Silveira, quanto pelas atividades que elas desenvolviam e pelas pessoas que frequentavam essas atividades também. Então, assim, a pesquisa, ela começou, na verdade, como eu falei, na graduação, no interesse que surgiu por um estágio em pesquisa sobre a Jornada de Cinema, que é um festival que existiu em Salvador entre 1972 e 2012. É um dos festivais mais longevos do cinema brasileiro, assim, em tempo, em duração, em edições, assim, talvez junto com Brasília e Gramado, um dos maiores. O meu recorte ele fica no início de 72 a 78, porque me interessava, nesse primeiro momento, pensar nas relações que existiam entre a jornada, a sua formação e um cenário sociocultural em Salvador, que estava relacionado com o período, como a gente sabe, ali dos anos 70, após a AI-5, no qual se existia, durante um período grande na historiografia, uma ideia de um vazio cultural, de que depois do AI-5, e com toda a interferência e todas as questões relativas à censura, à repressão, que aconteceram, que houve um esvaziamento no campo da cultura e de que, digamos assim, nada acontecia. E o que eu encontro na pesquisa é completamente outra coisa, E, assim, pelo que eu tenho conversado com os pesquisadores, isso não é uma exclusividade do campo cultural em Salvador durante os anos 70. O que a gente tem é uma mudança, uma transformação, digamos assim, nos modos de fazer, nos modos de se associar para realizar e no tipo de produção, tanto pensando no cinema quanto pensando em outras artes, como teatro, música, poesia, entre outros aspectos, que muda a forma de dialogar, de se apresentar, e com que isso faz com que você tenha um tipo de produção artística singular nesse momento. E, por exemplo, no caso do cinema, pensando, eu estou partindo do cinema feito na Bahia, mas sempre ressaltando, no Correio da Fala vai ficar mais explícito isso, que falar do cinema na Bahia é falar numa relação de que existe uma prática cinematográfica, acessibilidade, formação, mas que isso não é, digamos assim, local ou específico ou restrito, que essa vivência no campo do cinema
na Bahia, ela tem relação com outros espaços. Então, a minha preocupação também é fazer essa relação, e para isso, a documentação com a qual eu lidei, ela foi fundamental. Assim. Normalmente, isso me foi questionado várias vezes, né? Eu não trabalho com filmes, eu não faço análise fílmica, eu trabalho na dimensão do documento, que é muito íntima, né? Eu domino os historiadores, que é a documentação escrita mesmo, e também com entrevistas, e essa documentação escrita, ela tem, enfim, uma quantidade enorme de tipos diferentes com os quais eu tive que me aproximar, me ambientar e saber um pouco como pensar isso metodologicamente, né, para que dentro da imensidão da documentação que eu encontrei eu não fosse soterrada por ela. Digo isso porque, ao tratar a jornada, nesse primeiro momento que foi o da dissertação, eu tive que fazer um mapeamento inicial, que é pensar o que é um festival de cinema que acontecia em Salvador durante os anos 70, né, assim, um momento de muita repressão realmente, como que esse festival ele vai atrair para si uma quantidade significativa de pessoas envolvidas com o cinema do Brasil inteiro. Assim, a gente tinha presenças como, por exemplo, né, pensando naqueles que têm uma visibilidade nacional maior, como Jean-Claude Bernardet, como Paulo Emílio Salles Gomes, como Cosme Alves Neto, Thomas Farcas, Nelson Pereira dos Santos, entre outras figuras que circulavam nesse festival, e como a jornada ela vai ter uma expressão que é de uma discussão sobre cinema, né, e sobre política cinematográfica no sentido de uma defesa pelo cinema brasileiro, discussões relativas a políticas de incentivo, proteção, promoção do cinema brasileiro, sobretudo do cinema de curta-metragem naquele período, e documentário também. E, junto com isso, também um espaço que foi um espaço de discussão sobre cultura e sociedade, pensando que a gente está falando no momento vivido durante a ditadura militar. Então, a jornada ela é um festival que vai trazer para si essas características de um cinema que também era militante e político, mas que tem uma série de aberturas para se pensar questões. Por exemplo, a jornada ela vai ser o primeiro festival que vai trazer filmes africanos pensando sobre o apartheid. Por exemplo, ela também é esse espaço onde a gente tem reestruturação do movimento cineclubista durante a década de 70, e isso gera uma série de documentos e vai se relacionar com as jornadas nacionais de cineclube também, criando esses espaços de interseção, né, e que são importantes para a rearticulação do movimento cineclubista depois do golpe, em 64, e perseguição, em 68, porque os cineclubes eles também acabavam por ter essa dimensão que vai se associar, primeiro, pensando, né, num perfil mais clássico ligado ao cineclubismo francês, de formação e de cinefilia, mas que também vai começar a pautar questões que são mais políticas mesmo. E essa dimensão que é de formação. E por que é de formação? E por que eu estou chamando de formação? Porque durante o festival, você tem uma formação você atrai muita gente muito jovem. E esse é um momento também, durante os anos 70, que é o boom, né, o início do boom do Super 8. O Super 8 é uma bitola que é criada em 65 e que era pensada inicialmente como, né, um suporte para filmes de família, registros mais prosaicos, cotidianos e tal, e que é apropriado, né, por artistas, por jovens que se interessam a começar a fazer cinema, e a partir daí a gente tem uma série de produções que, no caso da Bahia, a expressão maior está relacionada com o cinema experimental, e uma das figuras em torno disso, por exemplo, é a Juliana Navarro. E a jornada ela vai chamar para si essa nova geração também.
também não sem conflitos, porque o que essa juventude de então, né, que tinha ali seus 23, 25 ou 28 anos, pensava a respeito do cinema, pensava a respeito da produção, de linguagem, e se expressava no Super 8, era completamente diferente do que os documentaristas, assim, mais velhos que estavam produzindo em 16 ou em 35 milímetros. Então, mesmo a Jornada sendo um dos poucos festivais que ali naquela altura aceitavam filmes em Super 8 para concorrer e premiar e exibir junto com os filmes considerados profissionais, porque o Super 8 não era considerado uma bitola profissional, isso existia dentro de um ambiente que era de alguma tensão e de muito debate dentro desse universo. E isso faz com que, quando eu conversei com as pessoas, com o Guido Araújo, que era o coordenador e curador e gestor e tudo da jornada, com a Juliana Navarro, com Paula Ribeiro, com Fernando Pérez e Robson Roberto, esses todos super-oitistas e outros cineastas com quem eu conversei, os debates eles sempre apareciam como um momento fundamental da jornada. E nesses debates é que existia um vetor importante para a ideia da formação, que é, nesse espaço do debate, você encontrava diversas gerações, né, de diversos lugares diferentes, discutindo e propondo e provocando uns aos outros concepções específicas de cinema ou ideias próprias a respeito do que deveria ser a relação do Estado com o cinema, e temas que ainda hoje são muito caros para a gente que está envolvido com pesquisa ou com produção ou com as duas coisas no cinema. Algumas questões, e isso, né, abrindo um parênteses, são muito curiosas, porque já em 74, eu acho, já existia uma discussão na jornada sobre a necessidade de uma reserva de mercado dentro da televisão brasileira para a produção brasileira. E a gente está em 2019 e isso continua sendo uma pauta. Então, são discussões que já estavam ali e que geraram uma série de documentos e que geraram reuniões com a Embrafilme na época, né, e buscas de solução, de construção de legislação, e tudo isso estava acontecendo ali. Então, ao lidar com esse universo da jornada, e nessa imbricação que eu falei aqui a respeito, né, de que existe entre a jornada, o clube de cinema e o grupo experimental, lidando com a documentação, eu fui encontrando uma série de coisas que iam ligando a jornada ao grupo experimental, o grupo experimental ao clube de cinema e um ao outro. E isso não dava tempo de fazer a dissertação com 2 anos, e foram ficando pontas, né? Pontas soltas, questionamentos, enfim, e isso me levou à construção do projeto da pesquisa, né, da tese. E nessa relação, o que eu descubro, assim? Que uma série de atividades que são feitas pela jornada, que são feitas pelo grupo experimental, ou que um faz, na verdade, foi pensado anteriormente pelo outro. E aí você vai criando uma rede de relações que vão se desenhar e mostrar como que isso acontece de uma forma mais explícita. Por exemplo, ao falar sobre o Clube de Cinema da Bahia, eu preciso dizer que o clube ele é de 1950. Eu esqueço que eu fiz um PowerPoint, que deixa as coisas mais fáceis para vocês. Pode passar, depois a gente pode até voltar para isso. Enfim. E aí, aqui eu meio desenho esses espaços que eu estou falando, né? O Clube de Cinema da Bahia, ele é fundado em 50, mas o meu recorte destaca o que eu tenho chamado de segunda fase. Assim. Ele é fundado em 1950, ele é fundado em maio de 1950 e é instalado em junho de 51. Ele, na verdade, o clube ele faz parte de um interesse que existia não só em Salvador, mas em outros espaços a respeito, né, da fundação de cineclubes e clubes de cinema, se entendendo que os clubes eles eram espaços de formação de uma cultura cinematográfica, e assim, a gente tem isso acontecendo
em períodos próximos, aqui em Minas, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, enfim, eu tenho uma lista de lugares em que você tem Santos, fundação de clube de cinema mais ou menos nesse mesmo período. E nesse período, entre várias figuras, né, que têm relação com a fundação do clube em Salvador, uma delas, que talvez seja a principal, é Walter Silveira, que a essa altura já era crítico e era um advogado trabalhista também que advogava inclusive para trabalhadores do cinema, assim, para projecionistas, enfim, né, para gente que trabalhava no cinema e que precisava de serviços advocatícios, sindicatos, uma série de coisas. Walter era um crítico e um teórico de cinema que é pouco conhecido, né, de forma mais ampla, assim, mas que tem uma participação grande nas discussões sobre dos congressos de cinema, que tem uma relação importante com Glauber Rocha. Se vocês assistiram Pátio, aquela cartela, né, que dedica ao filme a Walter Silveira, é desse Walter Silveira que eu estou falando. Então ele é uma figura central, embora ele não fosse o presidente do clube, ele fazia parte do conselho técnico. E isso, Hamilton Corrêa diz que era porque, como ele tinha uma vinculação ao Partido Comunista, ele tinha receio de que o clube fosse perseguido por isso, então ele nunca assumia a presidência institucionalmente do clube de cinema, mas ele era a figura, digamos assim, um mentor intelectual principal. Ele sempre fazia parte do conselho técnico e ele era o cara que fazia a maior parte da curadoria dos filmes e que fazia as declarações iniciais e depois conduzia o debate, depois da exibição. Então, o clube, durante a primeira fase, digamos assim, que vai dos anos 50 ao final dos anos 60, porque Walter Silveira adoece em 69 e falece em 70, tem, né, entre seus altos e baixos, e aí dentro desse momento, a década de 50 ela é o momento mais, digamos assim, iluminado do clube, em que o clube cresce e se coloca como um polo importante, né, de discussão sobre cinema na Bahia, ao ponto de encontrar cineastas que, naquela altura, não eram interessados em cinema e que saíam de Jequié, que é uma cidade que está a 6 horas de Salvador, e ia de moto, de noite. O cara era bancário, saía sexta-feira de tarde de Jequié para estar em Salvador sábado de manhã para assistir as sessões do clube e voltar para Jequié, porque ele tinha um programa na rádio sobre crítica. É sensacional, eu fiquei chocada quando eu sobre isso. Porque é muito longe para a pessoa ir de moto e voltar para assistir uma sessão de filme e debate. Então, assim, essa capilaridade do clube durante os anos 50 e 60 é impressionante, porque a partir dela também você tem a formação de outros clubes de cinema no interior do estado. E isso é uma coisa, por exemplo, que falta ser feita, né? Então, o clube de cinema ele tem essa pujança durante os anos 50, durante os anos 60 tem os momentos mais ou menos, né, mas continua sendo, digamos assim, a reserva moral do cinema na Bahia, né, para onde todo mundo se remete quando quer falar de cinema. Quem você procura é do clube de cinema que vão sair figuras como, já falei, Glauber, como Orlando Senna, né, você tem toda uma geração de críticos de cinema que vão para os jornais, que passaram pelo clube, e Guido Araújo também foi cineclubista, né? Também vivenciou o clube de cinema, e a partir da relação dele com o Walter Silveira, ele vai primeiro para o Rio de Janeiro e trabalha com Nelson Pereira dos Santos e trava relações, por exemplo, com Alex Vianney, e depois vai estudar cinema em Praga. E fica lá até final de 67. Nesse momento ele volta, para 67, Guido volta para Salvador e se reencontra com Walter. Quando eles dois se reencontram, o clube está num momento assim,
que é desses altos e baixos de um baixo, né? E existia uma preocupação que Walter Silveira colocava publicamente em matérias de jornais, em discussões dentro do cineclube, nas jornadas nacionais de cineclube, coisas do tipo, de que era necessário que a universidade acolhesse o cinema, né, e tratasse do cinema como um campo que necessitava de profissionalização e institucionalização. A gente sabe que quem vai começar a fazer isso é o Rio, São Paulo e Brasília, né? São os projetos que começam. Mas essa é uma discussão que já existia em 62, por exemplo, no estágio para cineclubistas que foi organizado pela Cinemateca Brasileira. Já era Cinemateca Brasileira? Agora eu me confundi. Já era Cinemateca. Pela Cinemateca Brasileira, com o Conselho Nacional de Cineclubes e o Clube de Cinema da Bahia, em Salvador, em 62, tem um debate no qual, e Jean-Claude fala disso numa matéria imensa no Jornal do Estado de São Paulo, em que Walter Silveira coloca isso. Assim, é necessário que a gente comece a pensar de forma sistemática como a universidade vai abraçar o cinema e vai profissionalizar o campo, porque isso era uma questão também nesse momento. No caso de Salvador, isso tem uma singularidade, porque durante os anos 50 foi fundada a Universidade da Bahia, que depois virou a UFBA. E durante os anos 50 você tem um momento esplendoroso dos cursos de artes, né? O seminário de música, a escola de teatro, a escola de dança, a reunião disso com a escola de belas artes que já existia, e mesmo o Clube de Cinema tendo todo o prestígio que tinha, e mesmo Walter discutindo isso publicamente com outras pessoas, Edgar Santos, que era o reitor da época, não se interessou em momento nenhum em que o cinema fizesse parte desses cursos de arte que foram criados. E isso foi um ressentimento, digamos assim, permanente, né, em tudo que Walter Silveira escreveu sobre formação e sobre cinema na Bahia durante todo o seu percurso. E quando o Guido e Walter Silveira se encontram em 67, a reitoria era ocupada por Roberto Santos, que casualmente ou não era filho de Edgar Santos, né? E a gente vê como outros tipos de rede também se constituem. Não é cineasta. E aí, enfim, eles conseguem criar um espaço dentro da universidade, que já era a UFBA, que é o Grupo Experimental de Cinema. O Grupo Experimental de Cinema ele era uma atividade de extensão, né? Não era uma graduação, mas era uma extensão e que tinha uma ambição que era, eu coloco como ambição porque era aquilo que estava no desejo, que estava na proposta de formulação do curso, mas que na prática foi virando outra coisa, né? Que era que o curso experimental de cinema ele fosse, de fato, um espaço de profissionalização. E aí, essa dúvida sempre me ocorreu e eu não consegui resolver, que é por que se chama grupo experimental? Porque não se faziam filmes experimentais na perspectiva que a gente entende do cinema experimental. E aí, assim, experimentar é porque se está se ousando fazer cinema dentro da universidade. Experimental é porque existiam ali outras... Por exemplo, na escola de dança existia um grupo experimental de dança. Existiam outros grupos experimentais de outras artes, de música, enfim. Era uma recorrência também terminológica, digamos assim, no momento. E nessa reunião entre Guido e Walter Silveira, o grupo experimental surge, o GED surge. Ele surge com essa ideia de ser esse curso profissionalizante e ele é organizado em disciplinas que são teóricas e práticas, as teóricas ministradas por Walter Silveira e as práticas ministradas por Guido Araújo, sobre história, estética, que ficavam com Walter Silveira, e as de câmera, prática, enfim, todas essas coisas com Guido. Só que isso era o que era o desejado, né? A prática ela foi mais complicada porque, justamente em 68, bem no final do ano, vem o AI-5, a primeira turma acontece, só que também é o momento que você tem a reforma universitária.
Então, isso vai reestruturar a maneira como a universidade existe. Né? Nessa época, a extensão era relacionada com o departamento cultural, que depois é dissolvido para virar uma comissão de extensão, que depois vira uma pró-reitoria de extensão. E digamos que o grupo experimental navega nessas águas turbulentas e tem uma dificuldade de financiamento. Né? Que é como é que você vai ter câmera, ter película, né? Ter todo o material necessário para fazer filmes nesse momento. Então, uma parte grande das atividades do grupo experimental, no início, elas meio replicam aquele modelo que era o modelo do clube de cinema, que é assistir os filmes e debater os filmes. Assistir os filmes, debater os filmes e levar também cineastas, atores, produtores que eram atuantes ou que eram baianos ou que eram atuantes na Bahia, ou pesquisadores, enfim, para fazer essa conversa. Só que, com o tempo, o grupo experimental ele vai se reconfigurando. E ele acaba por virar um grande guarda-chuva em que várias outras atividades elas vão sendo gestadas. Em 69, Walter Silveira se afasta das atividades em virtude da doença. Guido, né, vai meio tomar conta de tudo e a partir daí a gente tem uma vinculação muito maior à discussão do cinema político, né? E a partir daí, com essa reestruturação do grupo experimental, o que vai acontecer? Todas as atividades que são da UFBA, que têm algum interesse com o cinema ou alguma relação, elas vão ser feitas pelo grupo experimental, por exemplo. Eu encontrei umas coisas curiosas. O curso de biologia quer passar uns filmes sobre insetos, não sei onde, tipo filme científico. Aí quem vai exibir o filme são os bolsistas, né, e a coordenação do grupo experimental. Aí tem uma atividade do pessoal do curso de letras sobre cinema e literatura. Quem vai fazer essa atividade? O grupo experimental. Aí meio vai virando um pau para toda a obra dentro da estrutura da universidade, que eu acho que de alguma forma também é uma estratégia do próprio grupo garantir a sua sobrevivência, né, ali dentro dessa estrutura turbulenta, né, que se vivia então. Uma das atividades que também vai ser criada dentro do grupo experimental é a jornada. A Jornada de Cinema da Bahia, que começa como Jornada Baiana de curta-metragem, ela começa como uma atividade do grupo experimental. E só depois é que ela vai, digamos assim, crescer mais do que a própria mãe e virar uma outra atividade. Então, observem, eu comecei falando do clube de cinema, aí vou entrando no grupo experimental, vou para a jornada e as coisas elas vão cada vez mais se misturando. Isso, para mim, aparece como, né, olhando na perspectiva da pesquisa, né, na retrospectiva, né, que a gente chega bem depois dos fatos acontecidos, né, e tem que recompor isso de alguma forma a partir da documentação. Quando eu fui mexendo com as coisas da jornada, eu fui encontrando muita coisa misturada dos três, do clube, do grupo experimental e da jornada. E percebendo também, não só conversando com o Guido Araújo, mas sobretudo vendo as assinaturas dos documentos, coisas assim. Em um documento ele assina como coordenador do Clube de Cinema Bahia. No outro ele assina como como presidente da Jornada de Cinema. No outro ele assina como coordenador do Grupo Experimental. Quer dizer, ele estava em todos esses espaços, né? E durante... de alguma forma ele vira um sucessor de Walter Silveira dentro desses espaços. Então, como a minha pesquisa ela vai se concentrar nos anos 70, então a figura de Guido, para mim, ela vai crescendo, né, na relevância por isso. E é também em 71, por isso que eu chamo de segunda fase do clube, que as atividades do clube elas são retomadas por Guido. E elas são retomadas a partir de duas grandes exibições. Uma que é do que eles chamam de 10 anos do cinema baiano, que está relacionado com a produção do ciclo de cinema baiano, dos anos
que é o que Maria do Socorro Carvalho chama da Nova Onda Baiana, que é ali aquela produção de 58, 62, que aí tem Barra Vento, tem Bahia de Todos os Santos, tem Palavra de Promessas, o Caipora, enfim, são 15 filmes, eu não vou lembrar todos agora, né? Mas você tem ali uma produção grande, né, para um espaço que é, enfim, que é considerado periferia da produção cinematográfica, né? E uma dessas exibições que retoma a existência do Clube de Cinema é essa. E a outra é também, acho que 10 anos, dos premiados do Festival de Oberhausen, que é um festival na Alemanha, que ainda existe, e que é um festival que inspira Guido no formato da jornada, porque a Oberhausen ele também é um festival de curta-metragem, né? Enfim, acho que Jorge Lucas passou por lá, por exemplo. Né? Então, tudo, essas relações elas todas são ativadas a partir do que eu chamo, né, das redes de sociabilidade, dos empenhos que são pessoais. Né? Guido conhece o pessoal do Oberhausen porque ele morou muitos anos em Praia e circulou muito, né, no universo, digamos assim, da Europa Oriental, né, que naquele momento estava muito dividida com a questão toda da Guerra Fria, enfim. Então ele conhece essas pessoas e vai fazendo a relação, e dentro disso tudo também tem um outro agente cultural que é super importante, que é o Instituto Goethe, que é fundamental e que foi fundamental nesse universo dos anos 70 na Bahia, não só para o cinema. Tive notícias também da importância do Instituto Goethe aqui em Minas, também, num período aproximado, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, enfim, em outros espaços. O Goethe ele é um interlocutor precioso, né, para esse debate, sobretudo porque ele vai acolher no seu espaço físico e acolher também do ponto de vista da abordagem e do financiamento de muitas atividades que são feitas pelo clube, pelo grupo experimental e pela jornada. Então, a figura, por exemplo, de Roland Schaffner, que era o diretor do Instituto Goethe nesse período, ela foi também fundamental na relação que ele tinha com Guido, que Guido tinha com Cosme Alves Neto na Cinemateca do MAN, que Walter da Silveira e depois Guido também tiveram com Paulo Emílio, com Jean-Claude, enfim, com essas redes todas que eu estou desenhando aqui, mas também pensando numa dimensão, digamos assim, Nordeste. Uma parte da produção superoitista, por exemplo, de Pernambuco, nos anos 70, tem a ver com a jornada. Porque, como era um espaço franqueado, como eu falei antes, então você tem uma série, por exemplo, Celso Marconi, Geneton Neto, todo esse pessoal exibiu filmes, Gilmar exibiu filmes também na jornada. Então, assim, o clube de cinema, as atividades dele, né, que eu mapeei eram essas, né? Muitas mostras de cinema nacional, mostras temáticas, tipo cinema e literatura, cinema e política, cinema e guerra, coisas assim desse tipo, né? E também da produção local, assim, de também abrir espaço na programação, né, das mostras do clube para aquilo que estava sendo produzido no período. Tipo, tem uma mostra que é Jovens Cineastas Baianos. Ou uma mostra também a respeito dos filmes de Alexandre Robato Filho, que é um documentarista dos anos 40, 50. Uma série também de seminários e cursos, e aí nessa perspectiva, essa ideia de formação ela fica mais clara, né, mais explícita, assim, porque você tem uma preocupação, e isso com a mediação de Guido fica muito forte, que é de fazer seminários e cursos de diversas ordens, não só do ponto de vista de história, teoria e estética do cinema, mas também cursos, digamos assim, mais voltados às questões técnicas. Eu encontrei cursos de projecionista, cursos, reuniões e seminários, por exemplo, do Sindicato dos Trabalhadores de Cinema, uma série de coisas desse tipo que foram também, assim, ou acolhidas ou estimuladas pelo clube durante os anos 70.
O curso intensivo de cinema, que é um momento muito singular, porque o curso intensivo ele acaba por realizar aquela intenção que eu falei inicial do grupo experimental, de que o grupo experimental se pretendia um curso profissionalizante, que não conseguiu ser, mas em 76 o Clube de Cinema da Bahia, né, articulado com o financiamento da Embrafilme, e nesse momento houve não sei se foi uma emenda, não me lembro exatamente agora qual foi o artifício legal, mas houve uma modificação na Embrafilme que liberou dinheiro para cursos e questões relacionadas à formação, no final de 75. O DONAC. Isso. E o Clube de Cinema entrou nessa brecha. E aí conseguiu financiamento, e dentro dessa relação aqui que eu já desenhei com a Cinemateca e com outros espaços, com embaixadas, espaços culturais de várias ordens, biblioteca pública, enfim, consegue organizar um curso que aí sim é um curso de profissionalização, que consegue, inclusive, junto com o Goethe, trazer Peter Pitzgoda, que é o montador de vivendas, para dar aulas de montagem nesse curso. E isso vira uma coisa tão assim, bacana que o Pitzgoda acaba voltando várias vezes para fazer coisas. Ele passa um período morando em Salvador, ele casou com uma moça de Salvador, e ele fica assim, enfim. E às vezes acontecem essas coisas. E fica, por exemplo, até os anos 90, ele monta filmes de algumas pessoas. Por exemplo, um filme de Fernando Bellens, não me lembro se é o filme, se é A Mãe, que é o filme que ele fala sobre Dona Lúcia Rocha, foi montado por ele, eu acho. Então, é um tipo de relação que ela vai permanecer no tempo. E tem a ver com essa relação, né? Nesse curso, além de Pitzgoda, Zequinha Mauro participou, Thomas Farkas, Jean-Claude, que também é uma figura frequentíssima, assim, nossa, um monte de gente, assim, e gente relacionada à produção cinematográfica do Brasil inteiro deu aula nesse curso, né? E esse curso, ele era um curso com bolsistas que tinham bolsas integrais e que passaram 6 meses tendo aula todos os dias. Uma coisa maravilhosa. Tendo aula todos os dias com esses caras. E o final do curso foi, acho que dividiu em 2 turmas, porque eram 14 pessoas, e se fizeram 2 filmes. Um filme que se chama Barroquinha, que está desaparecido. Enfim, né? E um outro filme que esse sim existe, que é sobre o que hoje a gente chama de favelas e que, no caso, em Salvador nesse período se chamava de invasão, que era um debate sobre especulação imobiliária. Então, né, assim, tipo, temas frequentes na história brasileira. Sobre especulação imobiliária, sobre a violência, né, da grilagem. E esse filme, inclusive, ganhou... Gente, eu esqueci agora, mas eu vou lembrar até o final. É muita... Esse filme ganhou, eu vou lembrar, ele ganhou um prêmio no JB. No Festival Super. Uhum. Eu vou lembrar, porque não é possível que eu não lembre. Não, eu vou lembrar. Porque ele é um filme com direção coletiva, né? Todos os alunos assinaram, participaram. E... Esse existe, eu tenho, inclusive, posso passar para vocês. Devia ter trazido, né? Mas eu fiquei tão preocupada com... Enfim. É isso. Ficou tão nessa defesa de que é possível pensar o cinema por outros caminhos que meio desprezei o filme, desculpe. Mas... Então, esses foram os primeiros filmes produzidos pelo curso intensivo. Né? E o curso intensivo, como eu falei, ele vai conseguir realizar a intenção inicial do grupo experimental de cinema.
Como eu falei antes, o Grupo Segmento Livre, esse guarda-chuva imenso que vai gerar essas atividades, né, estranhas e paralelas, né, dentro da UFBA, vai gerar a jornada e ele também gera uma outra coisa que se chama o curso livre de cinema. E que aí o curso livre ele continua tentando, né, se estabelecer como um espaço de formação. E lá já no final dos anos 70 isso de fato acontece, e aí a gente tem produção também de alguns filmes, mas que também estão desaparecidos. Alguns filmes eu não consegui nem os nomes, porque as pessoas não lembram mais, porque não tem registro, porque como era uma atividade relacionada à extensão da universidade, que já tem mais de 40 anos, isso está no arquivo morto, aí entra na parte das vicissitudes da documentação. Eu passei meses atrás desse arquivo, andando assim, porque a UFBA é descentralizada dentro da cidade. Eu fui para vários lugares, não tá, é em Ondina, na casinha, não sei o que, aí eu ia. Não está mais aqui, é na Biblioteca Central, na portinha, não sei o que, não está mais. Eu não achei, eu tenho, sei lá, mais de 10 anos procurando esse arquivo morto da Pró-Reitoria de Extensão e ninguém sabe me dizer onde esse negócio está. Se ele ainda existe, porque ele deveria existir. Mas eu não sei onde ele está e ninguém com quem eu conversei, inclusive funcionários da universidade, consegue me dizer onde esse arquivo está. A minha fé é que no dia que eu encontrar esse arquivo, eu consiga encontrar, por exemplo, quais são esses filmes. Se eles foram finalizados realmente, né, o que aconteceu com eles. Né, quem de fato, enfim, não consigo saber sobre essa produção de fato cinematográfica do curso livre, como foi que ficou. Né? E, como eu já tinha falado com vocês antes, que acontecia na jornada e que também acontecia dentro do próprio clube de cinema, nos anos 70, essa discussão sobre o cineclubismo, sobre o lugar do cineclubismo nos anos 70, sobre essa dimensão de resistência política, de articulação política que os cineclubes vão tendo nesse período. Como a gente estava conversando no almoço, naquela discussão da politização do campo da cultura em momentos, digamos assim, de escalada repressiva. Aí, sobre o grupo experimental, né, o desenho mais geral é esse, né? Ele foi atuante de 68 a 82, o que eu acho que também, como atividade de extensão na universidade, é uma coisa bastante longa, né? Assim, é uma coisa louvável, né? E dentro, né, das atividades principais, as que eu consegui encontrar documentação sistemática, mais robusta, que me permitiu uma pesquisa melhor, foram o curso livre de cinema que eu falei aqui para vocês e a mostra do filme etnográfico. A mostra do filme etnográfico ela foi uma surpresa, porque eu não sabia que ela existia. Ninguém nunca tinha me falado da existência dessa mostra, nem o Guido mesmo, acho que lembrava dela. E a mostra do filme etnográfico é uma coisa muito particular, porque ela era uma relação que se estabeleceu entre o grupo experimental e o curso de Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia. Então, assim, era um espaço de convergência de cineastas, de críticos, de gente interessada em cinema e, sobretudo, antropólogos. Então, a mostra etnográfica ela tinha uma relação muito direta, digamos assim, com os temas mais candentes das ciências sociais naquele momento. Então, assim, a primeira mostra, que é de 73, ela vai discutir o índio. A de 74 vai discutir negro. A de 75 vai discutir cultura popular. Entende assim? E que são temas que estão muito relacionados com o debate nesse momento dos anos 70 sobre identidade nacional e que estão sob uma disputa muito grande entre os campos da esquerda e uma ideia sobre identidade nacional que o Estado queria construir naquele momento. Então, assim, ao te falar sobre a presença do indígena, a presença ou ausência, né, da população negra, sobre cultura popular, sobre o homem nordestino, sobre sertão e sobre temas como esse, na verdade você também está disputando interpretações a respeito da cultura brasileira.
E a mostra do filme etnográfico fazia isso. E aí uma outra questão que me ficou também porque isso não é uma coisa que eu preciso me debruçar com mais calma, de que tipo de etnografia está se falando ali. Porque, por exemplo, a primeira mostra, que é sobre o índio, ela é muito concentrada na produção de neonúteos, por exemplo, né, que era um médico sanitarista e que tinha uma relação muito grande com as populações indígenas, povos isolados ou não, mas numa relação parecida, por exemplo, com os irmãos Vilas Boas ali. Né? Então, era meio pensando nessa produção também feita por ele, porque ele fez muitos filmes. Né? E a partir daí, como é que isso aparece? Na discussão, por exemplo, sobre a presença negra, tem uma relação com o CEAL, que é o Centro de Estudos Afro-Orientais, que também faz parte da Universidade Federal lá e que tem relação, né, com a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. E aí tem um debate que traz filmes que tratam sobre a presença ou a ausência do negro na sociedade brasileira, mas que também faltam os debates do tipo, veja, estou falando de 74, né, da invisibilidade do negro na produção do cinema brasileiro. 74. Ao mesmo tempo que é surpreendente, é desolador saber que isso continua sendo uma pauta. Né? Sobre cultura popular, aí se faz uma relação que ao mesmo tempo é aproximativa, mas também é crítica com a produção da Caravana Farpas. Né? Então, assim, todo o desenho dessas mostras, aí estou falando da mostra do filme etnográfico, mas isso serve também para as mostras que são do Clube de Cinema e que também a gente tem nas jornadas, mas aí com outras singularidades que eu vou falar quando coloco aqui o próximo espaço, elas têm uma relação de intimidade muito grande com os temas que estão presentes no campo do cinema brasileiro naquele momento. Assim. Então, isso é mais um indicativo, um indício para mim, que falar sobre cinema na Bahia, sobre esse campo, né, formativo que eu estou desenhando aqui para vocês, não é falar de uma experiência local, não é falar de uma coisa que está restrita a um espaço muito específico. Para toda essa programação acontecer ao longo desses 10 anos, que é o recorte que eu estou fazendo aqui, é necessário uma articulação imensa. Para vocês terem uma ideia, eu encontrei documentação do Festival de Bilbao, que é um festival que hoje existe como Zinibi. Encontrei do Instituto Nacional de Cinema de Moçambique, encontrei documentação sobre institutos nacionais de cinema do Peru, da Colômbia, do México. Assim, né, não tem como chamar isso de uma coisa local, porque as articulações elas são muito maiores do que articulações locais. E isso é uma coisa que vai permanecer como característica desse campo. E eu chamo sempre atenção para isso, porque normalmente quando a gente tem temas de pesquisa que estão, né, nesses espaços que a gente ou é colocado ou se reconhece como periféricos de uma narrativa maior da historiografia do cinema, a gente se sente meio dentro de uma caixinha, né, de que aquilo que a gente faz é regional, ou é local, ou é estadual. E acho que a gente tem que, isso falando da produção do ponto de vista historiográfico, mas também da produção do ponto de vista da realização. A gente tem que recusar isso, tem que questionar isso, não que falar do regional ou do local seja de alguma forma, não desqualifica, mas a gente precisa tensionar essas categorias. Assim. Não falar de uma produção, por exemplo, na história aqui mineira, não é estar restrito a uma ideia de mineiridade, ou estar restrito a uma ideia de baianidade, ou estar restrito a uma ideia de ser gaúcho, ou coisas do tipo. Essas atividades elas acontecem a partir de uma série de interrupções. E isso faz com que elas aconteçam nesses locais onde elas estão, mas que elas tenham uma dimensão que é muito maior do que o que às vezes a gente percebe à primeira vista. Assim. E isso é uma coisa, enfim, que se a gente se encontrar em outros espaços,
muito provavelmente eu vou bater nessa mesma tecla de novo, porque eu acho que é muito importante falar sobre isso, assim. E aí a jornada, como eu já falei, foi fundada em 72, eu penso de 72 a 78, porque em 79 ela sai de Salvador e vai para João Pessoa. E quando retorna, em 80, a gente já tem uma outra configuração do próprio campo do cinema, de uma forma mais ampla e de forma mais específica da cultura cinematográfica também na Bahia. E o que me interessa, e isso também tem a ver com a dimensão que é documental, mas também é subjetiva, o que me interessa agora é falar dos anos 70 mesmo. Então, né, o meu recorte ele para aí. Nessa pesquisa da tese, eu me concentrei nessas últimas atividades. Porque eu falei, né, no livro das exibições, das premiações, e me interessou por falar dessa dimensão da formação, dos encontros de associações e entidades, das mostras informativas e paralelas. Por quê? As mostras informativas e paralelas, elas não eram mostras competitivas. Elas eram mostras que tinham por intenção trazer uma série de outras cinematografias e filmografias que eram pouco vistas, né? E que, no espaço da jornada, como você tinha ali uma concentração de pessoas maior do que normalmente se teria nas exibições do Clube de Cinema, então isso tem uma ressonância muito maior. Por exemplo, sobre os filmes experimentais argentinos, isso vai se constituir numa relação a partir do Instituto Goethe. É pelo Goethe que esses filmes experimentais argentinos vêm, porque eles são feitos por um grupo de realizadores argentinos que fazia residência artística no Goethe de Buenos Aires. Esses filmes foram reexibidos no Brasil recentemente, em 2016, eu acho, no Centro Cultural São Paulo. E eu consegui assistir alguns desses filmes, eles são realmente bem interessantes. Assim. Tem catálogo e tem um material que o festival fez e que provavelmente está disponível. Eu não sei se está disponível online, porque como eu assisti os filmes, então eu levei o catálogo para casa, que inclusive me serviu muitíssimo, porque eu consegui uma série de informações que eu sei dificílimas de conseguir de uma outra forma, né? Sobre o documentário latino-americano, a mesma coisa. Assim, existem essa dimensão do cinema político, ela vai ficar muito fortalecida, como eu já falei, na curadoria de Guido, e ela vai ser transversal à jornada, à forma de pensar o grupo experimental com as suas atividades e ao próprio clube de cinema. Então, como essa discussão sobre a importância do documentário, sobre o cinema militante e sobre a relação que isso tem, por exemplo, com o Nuevo Cine e com uma produção de cinema latino-americano, vai ficar muito fortalecida. Durante os anos 70, essa visibilidade dessa produção latino-americana ela vai aumentar ao ponto de que nos anos 80 isso vai mudar um pouco o perfil e a característica das jornadas, mas aí já é um outro momento que eu tenho um pouco de intimidade e não me agora muito a falar. Mas, por exemplo, eu pude ver já nos anos 2000, acho que 2000 e... sei lá, tanto ano, 2006 ou 2007, 2007 não sei, 2006, 2008, por aí, Fernando Birri, falando na jornada. Aí eu já estava, acho que era 2008, por aí, assim, chocada, porque eu vi Birri velhinho, assim, falando, né, e colocando essa relação, assim, de como que a jornada ela também tinha essa interface com essa produção e com essa circulação latino-americana também, né, que é uma coisa, enfim, que precisa que alguém estude, pelo amor de Deus, porque eu não vou conseguir estudar tudo. Sim, porque eu falei para vocês, eu fui pro doutorado porque tinha um monte de pontas soltas, mas tudo que eu estou falando aqui, eu falo, mas falta fazer não sei o quê, falta fazer não sei o quê, porque falta mesmo. Assim.
Então, é uma documentação imensa, assim, como eu estava conversando hoje mais cedo, é uma documentação que está em acervos privados, está na casa de algumas pessoas, está uma parte no setor de memória da Universidade Federal, uma parte com a família de Guido, porque Guido faleceu em 2017, e na casa de várias pessoas com quem eu conversei tem material, porque tem a ver com as suas próprias trajetórias. Uma grande questão é que, assim, eu resisto, por exemplo, a chamar tudo isso de arquivo. Você passa para mim? Que aí chega... Se eu mesmo pulei o meu... Eu pulei. Enfim, eu engoli um slide que eu mesmo fiz. Que era uma coisa para falar exatamente sobre os arquivos. Assim. Eu fico brincando que são arquivos peronomútil. Por quê? Porque, na verdade, é uma massa documental imensa, com uma variedade de tipologia assustadora. Eu encontrei correspondência, ata de reunião, documento gerado por seminário, boletim informativo, programa, uma série de programações provisórias que vão sendo remontadas até chegar no programa final de mostras, de festival, não sei o quê. Adesivo de carro da primeira jornada. Fotografias estilo de filme para poder fazer propaganda. Cartazes da própria jornada. Cartazes de filmes que foram exibidos. Documentos de todos os tipos que vocês imaginarem nessa coisa de tentar levar, trazer filme, cópia de cheque, carta de cinegrafista brigando porque o filme chegou rasgado, porque aí tem uma dimensão também de que o Clube de Cinema participou da Dina Filme e foi um dos pontos de redistribuição para o Norte e Nordeste. Então, tem umas cartas louquíssimas, assim, tipo, Luiz Armando brigando porque o cara mandou o filme atrasado, e como ele mandou o filme atrasado, atrasou a programação de, tipo, 20 outros cineclubes. Gente que mete o louco e não paga o aluguel, passa cheque sem fundo, assim, tudo que vocês imaginarem, porque, assim, hoje a gente consegue baixar os filmes, consegue mandar link pelo Vimeo, consegue fazer um monte de coisa que naquela época era impossível, você tinha que ficar mandando aos lados. E aí tinha uma confusão, porque como basicamente cineclubismo, né, é uma coisa pobre, né, no sentido de que não se tinha dinheiro para fazer as coisas, e hoje eu acho que meio continua da mesma forma, né? Então você tem que mandar os filmes. E aí o ideal era mandar de avião, só que você pagar um frete de não sei quantas latas de filme, então se mandava de ônibus. Aí, sei lá, por exemplo, um exemplo, de Salvador para Recife são 12 horas de ônibus hoje. Em 70 e tal, sei lá quantas horas eram, né? Porque as estradas não eram as mesmas, né? A conservação não era, enfim, os horários, digamos, 12 horas. Então, se você atrasa o envio do filme e você tem que fazer uma sessão amanhã, você não vai conseguir fazer a sessão. Aí você cria, como é uma rede de distribuição, você tem um problema que vai envolver 20 outros cineclubes, assim. E os caras vão ter que ou cancelar a sessão ou tirar filme, sei lá da onde, para poder não cancelar. Então, essas coisas, eu encontrei documentação sobre tudo isso. Aí tem cartas pessoais, assim, também. Como é que tá a família? Como é que tá não sei o quê? Ou cartas também, assim, escrevi um artigo tal, estou mandando para você, por exemplo, de Walter Silveira e Paulo Emílio, eu encontrei isso várias vezes, assim. Um mandando carta para o outro com texto, para um ler e criticar o texto do outro, convite para publicação para vários lugares, todas essas coisas eu encontrei. E aí, como é você criar um caminho inteligível dentro desse universo de coisas completamente nada a ver uma com a outra, para poder, enfim, né, criar alguma forma de entender isso. E aí eu me amparei muito em Michel de Certeau, com a ideia que ele tem da operação historiográfica, que é de que, na verdade, todo documento histórico ele é uma invenção a partir do deslocamento. Não é que eu invente o texto que está ali. Mas, assim, dando exemplos banais. A gente não tira foto para os historiadores do futuro. A gente tira foto porque a gente quer guardar uma recordação.
A gente não tem um RG porque os historiadores do futuro querem saber sobre você, mas tem um RG porque o RG é um documento que o Estado lhe obriga a ter para você existir. Hoje, mais o CPF até do que o RG, né? Toda essa parte dessa documentação que a gente vai criando na vida sem nem perceber, ela existe por outros motivos que não são os historiadores do futuro. Né? Que no caso sou eu, né? do futuro do pretérito. Sou eu essa pessoa. Né? Então, isso tudo vira documento no momento em que eu desloco essas coisas todas de lugar. Quando uma carta, né, que é uma coisa completamente pessoal, vira documento histórico, ela vira porque eu desloco essa carta de lugar. Ela deixa de ser uma carta pessoal e ela vai virar uma outra coisa, que é essa ideia do documento. Uma foto estilo, a mesma coisa. Né? Uma ata de reunião, tudo isso vira documento nesse momento que, né, o historiador ele faz, no caso da historiadora aqui, faz esse deslocamento. Então, para fazer isso, é uma relação que ela é ao mesmo tempo de intimidade e de estranhamento. Eu tenho que conhecer muito aquilo, então isso me rende horas, dias, meses, enfiada nessa maçaroca de coisas, e que depois, que é, né, nessa ideia de criar uma intimidade, de entender essas relações, e depois eu tenho que criar o estranhamento com elas, que eu preciso desconfiar deles, né, para poder conseguir, dentro dessa relação de intimidade e de estranhamento, interrogá-los, né, e a partir daí criar as minhas teorias e interpretações possíveis para entender o que é isso. Então é a partir dessa relação que por exemplo, que surge para mim essa dimensão do espaço formativo, né, que eu me amparo também na discussão de formação que Raymond Williams faz quando ele chama a atenção para a gente de que o espaço de formação, a ideia, né, de formação que para mim está de alguma forma materializada nessa relação entre esses três espaços que eu desenho aqui bem rapidinho para vocês, ela é fluida porque ela está dentro dessa dimensão que é cultural. Ela pode estar ou não relacionada a uma instituição, que aqui no caso estão, mas você não consegue vincular completamente, né, colar inteiramente a formação à instituição, porque ela tem essa fluidez, e a fluidez para mim ela se revela quando eu estou aqui tentando mostrar que diversas atividades elas acontecem o tempo todo na inter-relação. Né? Não seria impossível todas essas coisas acontecessem se elas dependessem exatamente, estritamente, de uma instituição só ou de uma pessoa só. Né? Por isso que eu falo de espaços formativos, porque para mim, pelo menos até agora, né, esses espaços formativos eles criam uma rede que é de sociabilidade, porque tem circulação de pessoas. Aqui eu falei basicamente de Volta das Primeiras de Guido, mas a gente tem um universo imenso de pessoas transitando aí, sendo formadas e depois formando outras pessoas, e existe nesse universo aí uma intensa troca intergeracional, né? São gerações diferentes aprendendo, brigando, né? Se acolhendo, tensionando essa dimensão do cinema, né? O que seria o cinema brasileiro naquele período, o que seriam as dificuldades, como lidar, por exemplo, enfrentar as dificuldades do que é você ter um Estado autoritário que tem políticas sistemáticas de intervenção no campo cultural, né? E como você lida com isso se você não tem dinheiro e ao mesmo tempo tem uma ideia de um cinema que tem que ser protegido pelo Estado, mas tem censura, mas, né, como é que você constrói as estratégias dentro desse universo? Esse espaço de formação ele existe nessa dimensão, que é de uma formação, digamos assim, técnica, estética, histórica, historiográfica, crítica, mas também política. Então, por isso, isso não pode ser, digamos assim, fechado numa única instituição. É muito fluido e são muitas variáveis diferentes. Então, em alguns momentos, algumas ficam mais explícitas, em outros momentos, outras ficam, né?
E tem figuras também que ficam mais ou menos visíveis nesse processo. Como eu falei aqui, hoje eu concentrei muito meu olhar em Walter Silveira e Guido, mas existem outras figuras nesse universo. Por exemplo, falei aqui de Milton Correia, Carlos Coqueijo Costa, que também era dessa primeira fase do clube, André Setaro, que foi crítico de cinema e professor da Faculdade de Comunicação, Albino Rubim, que foi secretário da Cultura lá no governo da Bahia e que participou de diversas atividades como cineclubista e como frequentadora da jornada, por exemplo, Linda Rubim, que é professora aposentada da Faculdade de Comunicação e foi a primeira mulher que ganhou um prêmio de filme Super 8 na jornada e foi também a primeira mulher que fez filme Super 8 na Bahia. E é uma figura que a gente também pouco conhece. Aliás, as realizadoras em Super 8 são pouco visíveis de forma geral, assim, né? Por exemplo. Tem uma série de questões, por exemplo, um documentarista como Aguinaldo Siri Azevedo também, que é pouco conhecido, pouco visível e que era um realizador negro e que, numa cidade como Salvador, dentro desse universo que eu estou tratando, eram pouquíssimos. Gente, vai me... Senão vou ficar... tem pouquíssimas pessoas negras que participavam desse universo, né? Dentro do que eu consegui tratar agora, digamos assim, visivelmente negras, autodeclaradas negras, eu encontrei somente Siri e Luiz Armando, que era um cineclubista, que também teve um papel importantíssimo na expansão do cineclubismo nos bairros periféricos em Salvador, e que, quando eu, enfim, encontro os outros cineclubistas de outros estados, várias pessoas que têm essa faixa etária, sei lá, 60 para mais, lembram dele e falam dele, assim, da importância dele como uma figura no movimento cineclubista com expressão nacional, por exemplo. Então, tem uma série de elementos aí e de pessoas dentro desse universo, né, que eu tenho chamado desse espaço formativo, que são coisas a serem pensadas, a serem ditas, a serem pesquisadas, e com as quais eu não tive braço para fazer, porque já é bastante coisa. Por fim, eu quero só, pra vocês terem uma ideia, mostrar algumas das tipologias, né, documentais que eu encontrei. Isso aqui é a ata de fundação, né, é o registro no cartório de fundação do Clube Cinema. Aqui são algumas cartelas, né, falando, né, sobre essas primeiras formações do que era da diretoria e do conselho técnico do clube nos anos 50. Aí eu mudei a ordem. Enfim, esses são alguns dos arquivos, né, das instituições às quais eu encontrei material. A DIMAS, que é a Diretoria de Multimeios Audiovisual, que é vinculada à Secretaria de Cultura e que tem um arquivo e que agora, né, foi inaugurada recentemente a Cinemateca da Bahia, finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno. A Cinemateca Brasileira, a Cinemateca do Mundo, hemerotecas, digitais ou não, assim, os jornais eles também são muito importantes porque eles ajudam, né, sobretudo os cadernos culturais, a perceber a circulação, a programação, a ressonância que isso tinha de uma forma mais geral. As bibliotecas, sobretudo o setor de memória da UFBA, o Instituto Goethe, que curiosamente não tem arquivo histórico no Brasil. É chocante, não tem. Não tem arquivo histórico no Brasil. Eu não sei se eles remetem as coisas todas para Munique ou se eles descartam. Não tenho. Encontrei alguns cartazes, inclusive lindos, de várias atividades, mas eles não têm arquivo histórico. Não tem em Salvador, não tem em São Paulo, não tem em lugar nenhum. Que é uma coisa absurda, eu acho, pela relevância que o Goethe tem, assim, para essa vida cultural brasileira dos anos 70, pelo menos, e 80. Né, os repositórios digitais e de universidades e outras instituições, assim, as teses e dissertações e artigos
também de outros pesquisadores são importantes nesse processo, os arquivos pessoais e as entrevistas. Entrevistei acho que umas, 10 pessoas. Aqui a carteirinha de Walter da Silveira em Cane, fazendo cobertura, enfim. Pode passar. Esse aí é um dos prospectos do Clube de Cinema, esse é do aniversário de 10 anos. Pode passar. Aí é da Jornada de Cineclubes e do Festival de 65. Essa foto, ela é de 55 e ela é uma foto que para mim é emblemática, um pouco disso que eu estou tratando aqui, porque nessa foto a gente tem Nelson Pereira dos Santos aqui, com cigarro. Esse senhor elegante de terno branco aí no meio é Walter da Silveira. O outro que está meio escondido ali é o Rosenberg, que era um realizador de cinejornais. E esse que aí, então, mais jovem, que está acendendo cigarro é Guido Araújo. Então, assim... Cena de cigarros. Tipo... confabulações sobre... Não tem café, mas é basicamente sobre cigarro, né? Podia ser sobre cafés e cigarros também. Né? Então, assim, essa foto para mim ela é emblemática, apesar dela ser de 55 e não exatamente desse período, porque alguns dos atores e das inter-relações que eu estou falando aqui, elas não exemplificaram nessa foto, né? Essas, né, são fotos também. Essa aqui é da Grande Feira. Essa atriz que está em pé é Luísa Maranhão. Esse, eu não vou lembrar todos. Esse que está sentado próximo dela é Milton Gaúcho, que era também cineclubista, foi também cineclubista do Clube de Cinema da Bahia, depois do Grupo Bacim. A Grande Feira é um filme de Roberto Pires que faz parte daquilo que eu falei da Nova Onda Baiana. E a outra foto é do Meteoro Kid, no Herói Intergaláctico, que é da Luiz Oliveira, que foi um dos alunos do curso livre, do Grupo Experimental. E ali, acho que a figuração é o Walter. Walter da Silveira ali atrás, porque ele fez figuração também, enfim. É um negócio assim, uma coisa louca. Pode passar. Então, aqui tem alguns, tipo, proposta de filiação, documentos encontrados, para vocês terem uma noção. Assim. Matérias nos jornais, textos feitos para serem distribuídos. Aí, essa é uma mostra sobre o realismo italiano. Pode passar. É uma programação do mês de cinema brasileiro que foi de 75, foi um mês de filmes brasileiros e que tem um encarte falando sobre os filmes, assim, de diversos autores discutindo. Pode passar. Matéria, programa, enfim, aí vocês terem uma noção da loucura. Cartazes, programa da primeira jornada. Esses Guido e Roland Schaffner, e aqui é um dos debates da jornada, vocês terem noção do negócio. Assim. Uma única história que eu vou contar em 1 minuto dos debates da jornada é que um dos debates é chegar a tirar a roupa dentro do debate, ficou pelado. Pronto, só vou. É isso. Uma foto do debate. Uma foto. Então, é um encarte enfim. Pode passar, porque. E aí a bibliografia, gente, obrigado por vocês terem. Atenção e paciência. Se quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Acho que a gente tem como passar o microfone. Tem. Já tem uma pergunta ali. Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar, não sei se talvez tenha sido uma coisa um pouco... São 2 perguntas, na verdade. A primeira é quem frequentava esses espaços? Eu digo assim, se era para a comunidade aberta, se era um pouco mais fechado, mais elitizado, só o pessoal acadêmico. Quem frequentava esses espaços? E a segunda é que você falou desse deslocamento dos documentos e a questão das redes que se formavam. E aí eu fiquei pensando que não
para mim não parecia mais uma rede, parecia uma colcha de retalhos, porque na verdade você pegava dois retalhos diferentes e criava uma ligação entre eles. Só que aí eu fiquei pensando assim, você conseguia pegar uma foto em estilo e um contra-cheque e criava ali uma narrativa. A minha preocupação foi que muitas vezes você disse que, mesmo tendo muitas informações, algumas vezes você não tinha todas as informações. E aí, como que você trabalhava nesse terreno assim? Abria espaço para fabulações, para você tentava chegar ao mais próximo ou não afirmava? É um pouco assim da dúvida de um iniciante da pesquisa para quem já entende um pouco mais. Te faz bloco ou eu vou responder? Podia fazer um bloco de Tem três. três Se alguém perguntas. quiser mais Três perguntar. perguntas. Se tiver mais perguntas. Se não tiver, eu respondo. Boa noite. Boa. Primeiramente, é para perguntar se aquele filme que você esqueceu o nome, da ocupação, Não. seria Caxondé. Por exemplo, o Caxandé. Ah, tá. Então, beleza. O outro é o seguinte, Isabel, eu também pesquiso algumas coisas, e aqui em Juiz de Fora me interessa muito essa questão de cineclubismo, principalmente da década de 70, com relação a essa questão de rede. Quer dizer, o que acontecia lá na Bahia, acontecia em algum momento de tempo, essa troca, né, como bem você colocou, até com o Instituto Goethe, dando o apoio internacional, enfim, mas que também me interessa as questões nacionais. E Juiz de Fora tem uma história muito bacana com relação a essa questão de cineclube, né? Até uma jornada nacional, a gente sediou, né? E aí alguns baianos também estiveram aqui, e eu queria também saber até que ponto esses cursos viajaram pelo Brasil, né? Se algum formatado lá, né? Especificamente na Federal, esses cursos intensivos, e se você teve algum documento, alguma coisa, também veio para Minas, talvez, ou em algum local que se colocou, né, nessa rede. É isso. Mais alguma pergunta? Acho que todo mundo meio com cara de cansado. Bom, então eu vou responder aqui, se alguém se encorajar, a gente continua. Bom, a fragmentação era uma fragmentação aberta, na verdade. Essas atividades, elas eram públicas, gratuitas e livres. Então, na verdade, era um público muito variado. Você podia encontrar estudantes do que na época era o segundo grau e que hoje a gente conhece como ensino médio. Você podia encontrar artistas visuais, médicos, advogados, estudantes de graduação. Não existia uma limitação, digamos assim, para que as pessoas participassem, né? A depender da exibição do filme, tem a questão da classificação indicativa e pronto, mas as atividades elas eram todas abertas. Então, por exemplo, eu encontro e conversei com pessoas que na época tinham, uma moça, na verdade, que na época tinha 15 anos e que ia assistir os filmes porque tinha amigos mais velhos e que ia com os amigos que eram, tipo, tinham 20 e tal, e ia assistir os filmes na jornada, por exemplo. E participava das atividades com 15 anos de idade. Então, existia, inclusive, também nesse período, uma circulação dentro da cidade, que era mais, digamos assim, mais fácil, porque, como diria meu avô, as pessoas não tinham medo umas das outras, né? Eram cidades que eram menores e que tinham uma circulação, digamos assim, mais facilitada, porque os episódios, digamos assim, de violência eram menores. Então existiam coisas, isso é uma coisa também que muito se falava, que existiam sessões meia-noite, umas coisas desse tipo, né? De exibir filme de madrugada, e as pessoas iam e depois voltavam para casa a pé. Assim. Acho que hoje isso em capitais é basicamente impossível. Qualquer que seja ela, ou cidade de médio porte, como aqui o caso também, acho que é mais complicado, né? Sobre a questão da rede e da coxa de retalho, são duas instâncias diferentes. Quando eu falo das redes, eu estou falando das redes de sociabilidades, pensando nos percursos que são construídos a partir dessas instituições da circulação das pessoas. Quando eu falo do deslocamento, estou falando metodologicamente sobre a documentação.
Então são duas, enfim, se ficou confuso, perdoe, vamos tentar, né, agora deixar mais claro, mas são duas instâncias diferentes. Porque quando eu estou pensando em rede, estou pensando já nesse produto intelectual, digamos assim, que é a interpretação que vai sendo construída. Então, assim, o percurso global da pesquisa, ela me mostra essa construção das redes. Quando eu falo do deslocamento da documentação, é uma dimensão metodológica. É pensando como, e aí, enfim, é pensando como se constitui um documento do ponto de vista historiográfico mesmo. Né? Que é uma dimensão que talvez não seja tão explícita para quem está fora do campo da história como uma formação inicial. Assim. É uma discussão de como que o documento histórico ele é criado, como ele vai existir, né, para a gente que está trabalhando com ele. Então, quando eu falo do deslocamento, é quando eu falei aqui, por exemplo, arquivos peronomúrgicos. Né, toda essa massa documental, ela existe ali, no meu caso, desorganizada, né, e cabe a mim e também, por exemplo, aos arquivistas e bibliotecários, que é quem originalmente faz isso, né, a criar um sentido de organização para isso. Né? E no caso dos arquivos, os arquivistas vão fazer isso, existe uma série de critérios que vão separar por tipo, por ano, enfim, por interesse, por assunto, e você vai criando o que a gente chama no arquivo a ideia dos fundos e dos arranjos. Por exemplo, né, no caso aqui, um fundo que é, digamos assim, uma ideia mais geral, né, maior, seria um fundo cinema brasileiro. E os arranjos seriam, que, por exemplo, a jornada seria um arranjo, porque é tipo dentro do fundo cinema brasileiro, a jornada ela é um tema específico. O clube de cinema seria um outro arranjo, entende? E aí dentro desse arranjo a gente vai encontrando ainda coisas que são cada vez mais específicas. E essas especificidades elas vão sendo dadas nessa dimensão desse deslocamento, quando eu falo do documento, por exemplo, uma carta que eu encontro nesse fundo cinema brasileiro, ela vai para a jornada, ela vai para o clube ou ela vai para o experimental, depende do conteúdo que estiver na carta. Entende quando eu falo de deslocamento? É disso que eu estou falando. Então, essa dimensão, por exemplo, quando eu estou discutindo com alguns dos meus alunos a noção, né, para pensar essa relação do documento e com a produção historiográfica em geral, eu gosto também muito da imagem do mosaico, que talvez se aproxime disso que você entendeu da questão da coxa, né? Porque o mosaico, ele é todo mundo sabe o que é um mosaico. Ele é uma imagem, um desenho que você cria a partir de elementos que são diferentes e que não têm, a princípio, uma relação entre si. Né? E que você vai criar o desenho que existe ali, digamos, uma massa, uma cola, uma cal, alguma coisa que vai juntar esses elementos. Essa junção é o trabalho do historiador, né, aqui no caso. E quando eu estou falando da operação historiográfica é justamente sobre isso. É como que o historiador, e aí é o historiador de qualquer tema, inclusive do cinema brasileiro, ou do cinema, enfim, qualquer que ele queira, vai conseguir estabelecer a partir não só da investigação documental, mas de leitura, bibliografia, debate, concordâncias, discordâncias, com relação com o campo, como você cria o que eu estou chamando aqui de interpretações para algumas pessoas, é verdade histórica, enfim, isso é um outro debate, né, a respeito disso aqui que foi, por exemplo, apresentado hoje, entende? Então é uma relação que ela é, muitas vezes, embora seja pouco confortável dizer isso, pode ser provisória, porque você tem, né, uma arrumação, uma compreensão sobre determinado aspecto, você pode encontrar um documento que tipo, te questione, você tem que redimensionar tudo que você já deixou ali mais ou menos estável, mas isso faz parte da pesquisa, assim, não tem jeito. É uma aparente desvantagem, mas na verdade é a grande graça, eu acho, da coisa. Assim. Não sei se te ajudei. Assim. Sobre essa questão dos cursos viajantes, eu não encontrei nada que indicasse isso propriamente. O que eu encontrei que tem relação com o Goethe, que pode, acho que, te ajudar nessa busca também aqui da relação do Goethe com o Juiz de Fora, é que existem alguns cursos
que, por exemplo, pensando na figura de Jean-Claude Bernardet, que circularam no Brasil por dentro do Goethe, com o Jean-Claude dando essas aulas. Isso tem a ver um pouco com a própria trajetória de Jean-Claude, que foi um dos professores caçados na USP por conta da ditadura. Então, essa era uma estratégia criada pelas redes de sociabilidade de que Jean-Claude conseguisse sobreviver. Então, ele circulou vários institutos Goethe no Brasil fazendo uma série de cursos. Mas mesmo assim, por exemplo, aconteceu um episódio lá em Salvador em que um curso que era dado sobre cinema nacional socialista, fazendo a crítica ao cinema nazista, enfim, foi suspenso pela censura porque ele era o professor. Sobre isso tem a tese, não é sobre isso exatamente, mas trata sobre isso também, tem a tese de Margarida Damati, que foi defendida lá no meio dos processos, e que ela vai discutir o jornal Opinião, o frentismo e tal, e ela trata assim, com muita proximidade dessa trajetória de Jean-Claude. Assim. É dessa tese que eu tiro essas informações. Então, muito provavelmente, a partir desse caminho, você consegue encontrar esses... Eu gostei até desse nome, os cursos viajantes, assim, porque eles circularam por dentro da estrutura do Goethe. Agora, pensando nas jornadas de cineclube, essa relação que você faz, ela é precisa, assim, porque as jornadas de cineclube, elas também são um espaço intenso de debate e de disputa entre concepções de cineclubismo e de cinema. E elas também, as jornadas também circulam o Brasil inteiro e você tem, assim, grandes tensões, confusões e rearranjos que vão sendo colocados ali, por dentro também das jornadas de cineclube. Oi. Não, na verdade tem várias coisas, obviamente, né? Mas uma que eu queria chamar a atenção, que eu acho que você podia até, que você pontuou muito na sua fala, é que se passaram tantos anos e parece que a gente continua discutindo as mesmas coisas. E aí, pensando também não só a questão da preservação, que é surpreendente, porque você não conseguia achar os filmes, né? E aí, a gente, até fazendo um paralelo com hoje, assim, os filmes hoje digitais, isso fica ainda mais complexo. Não, mas enfim, eu acho que é um pouco isso. E pensar também, por exemplo, que há um tempo atrás todo mundo falava assim, vamos fazer um filme coletivo, como se isso assinar coletivamente, como se isso fosse uma coisa grande novidade. Né? E é importante, eu acho que você trouxe pra gente um pouco isso, a importância da gente conhecer essa história. Né? Isso é um comentário, mas você pode porque tá difícil aqui. A minha é uma coisa muito pontual, mas na sua fala você mencionou a Dina Filmes. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da Dina Filmes. Bom, sobre essa dimensão da conservação, da preservação e da história da memória, assim, são as lamentações, é o muro das lamentações dos pesquisadores, né? Porque, em geral, assim, e eu brinco eternamente com esse trocadilho do cinema mais que filme, justamente por isso. Obviamente que os filmes eles são necessários, isso não tem nem o que discutir. Ponto zero, né, do negócio. Mas, assim, os filmes eles existem enquanto eles estão circulando e depois que eles param de circular. Né? Assim, e aí eu não estou pensando em circulação só nas salas de cinema, porque a gente sabe que uma parte considerável daquilo, inclusive, que a gente estuda é o que menos passou nas salas e que tem uma circulação muito restrita a, por exemplo, ao cenário festival. Assim, né? Então, quando esses filmes param de circular, para onde eles vão? Pouco, de uma forma geral, pensando no campo do cinema, e não só do cinema brasileiro, mas de uma forma geral mesmo, se pensa
pouco nisso, não no sentido qualitativo, mas no sentido de que a mesma dimensão de políticas públicas, se é que a gente ainda pode falar disso hoje no Brasil, é sempre muito restrito. Se você olha o histórico dos editais, todos relacionados ao cinema, a maior parte estava relacionada à produção, né? E quase nada, inclusive, assim, eu tenho um exemplo prático, assim, meu de vida. Há anos atrás, quando eu estava no início da pesquisa, houve uma associação de ABCB, eu acho, né? De realizadores lá da Bahia, fez um simpósio grandão e aí tinha umas linhas mestras, né? De direção, produção, não sei o que, nananã. Aí tinha uma que era memória, história e preservação. A de produção era tipo uma sala desse tamanho, atochada de gente, com gente sentada no chão, em todo lugar. A de história e memória, preservação, não sei o que, né? Tipo 20 coisas, né? Tinham 10 pessoas. 10 pessoas. Dessas, assim, a gente ficou e levou a sério o negócio, sei lá, a gente ficou... Eram 2 ou 3 dias discutindo, pensando, não sei o quê. A gente elaborou um texto, um documento todo bonito, iludidos, né, que ia para o documento final. Digamos que a gente tenha pensado em 10 pontos, apareceu um ponto. Sabe? É uma coisa... essa dimensão. Então, pensar, por exemplo, as dificuldades que você tem depois de conseguir exibir o filme, de encontrar esses filmes, né, da própria documentação extra ou parafílmica, né, que está nos jornais, que está nesse monte de coisa toda que eu mostrei aqui. Isso é muito importante porque tem uma série de relações que vocês que estão produzindo coisas sabem o quanto essa coisa das redes é importante do brother, do amigo, do primo, do pai, da vaquinha, da vizinhança, da galera da república, do crush, não sei o que, todo mundo que se envolve no esforço coletivo para um filme acontecer. E isso não aparece no filme. Por mais que você coloque uma ficha técnica com 55 pessoas nos agradecimentos, isso, como essas relações se estabeleceram, a finalística é o filme, mas o processo não está visível. O processo está visível nessa outra documentação. Então, assim, se isso não existir, assim, todo esse esforço coletivo de uma geração que está se propondo a fazer coisas, às vezes achando que está inventando a roda, quando na verdade está numa esteira muito maior e que não se dá conta, some. Resumidamente e de uma forma desalentadora, é isso que acontece, né, que tem acontecido, assim, não só, né, na história do cinema brasileiro, mas na história, e não só na história do cinema, né, mas na história de uma forma geral, porque a gente também não pode cair na ilusão de que tudo é preservável, porque inclusive as ideias do que são memórias autorizadas, memórias possíveis, documentos, e tudo isso também é histórico e também é variável. Então, aí tem uma série de outras questões em torno da ideia de memória, de conservação de história, que daria uma outra conversa de uma outra noite inteira. Assim. Sobre a Dina Filmes, a Dina ela surge como uma tentativa, né, do movimento cineclubista brasileiro de conseguir contornar, agora vejam vocês, a dificuldade de exibição dos filmes nas salas de circuito comercial. Olha só. Então, o Conselho Nacional de Cineclubes cria uma distribuidora, né, nacional, que é a Dina Filmes, e que vai se organizar a partir da existência dos próprios cineclubes, né, e da produção, e que tenta dar vazão uma produção, sobretudo de cinema de curta-metragem, mas não só, né, de cinema de curta-metragem, e também assim, brasileiro, e também de produção que eram dos próprios cineclubistas, já que a gente está falando aqui dessa dimensão que é formativa, então tem um monte de cineclubista que já está fazendo filme,
né, e tentar criar um tipo de distribuição alternativa, né, à distribuição comercial de cinema. E isso, assim, a princípio é uma grande ideia, mas que depois também vira uma grande confusão, né, porque como eu aqui fiquei brincando com a coisa das cartas e das brigas dos cineclubes e tal, você tem uma dificuldade logística de conseguir fazer com que isso aconteça a contento. Porque aí você precisa lidar com uma estrutura que era, naquela altura, extremamente burocratizada. Porque você tem um Conselho Nacional, mas você tem direções que são regionais e, às vezes, estaduais de cineclubes. Então, você tem uma escala burocrática ali para cobrir, cumprir, e às vezes, assim, e as dificuldades que são de deslocamento mesmo. Imagino que você, em algum momento, você tinha uma direção que era Norte e Nordeste. Nordeste são 9 estados. O Norte, mais outros tantos. Imagino que você mandar um filme, sei lá, de Recife para Manaus. Sim, assim. Então, e além dessas dificuldades de logística, você tem também dificuldades que são de concepção mesmo. Né? Porque, em algum momento, a Dina ela cresceu de tal forma que, para alguns cineclubistas, o cineclube ele deixa de ser uma instância de debate e de proposição e de reflexão para virar uma distribuidora, digamos assim, simples, né, entre muitas aspas, e de que os cineclubistas meio viravam empregados da Dinafilme porque tinham que resolver, às vezes, à custa própria mesmo, pessoal, essa coisa da circulação dos filmes. Então, a Dinafilme ela começa com uma ideia muito interessante, mas ela vira, dentro desse cenário do cineclubes brasileiro, um espaço de dissenso e de tensão também muito grande, né? Ela é uma experiência importantíssima, assim, que é de você pensar como resolver a circulação e como mostrar esses filmes para as pessoas, né? E aí, por exemplo, pensando no caso de Salvador, como eu falei aqui da figura de Luiz Orlando, ele era um dos responsáveis, ele era o responsável, na verdade, pela organização, né, da Dinafilme em Salvador, e de fazer essa distribuição dos filmes para o interior da Bahia também, porque aí essa altura você já tem cineclube em várias cidades, e a Bahia, assim como Minas, é um estado imenso, então isso também, né, outra questão. E fazer essa distribuição interna, fazer a distribuição externa, e ele, como tinha essa militância cineclubista na periferia, fazia com que esses filmes chegassem nesses espaços. Então ele fazia a exibição em associação de bairro, em como que chama mesmo? Casa paroquial, na casa de alguém que tinha uma parede para fora e que conseguia exibir o filme ali. Todas essas coisas aconteciam, e isso eram desdobramentos dessa intenção, né, de visibilizar esses filmes, esses outros filmes, né, dentro desse espaço. Então, tem um artigo de Flávio Rocha, que é um pesquisador do Paraná, que também estuda cinema Super 8, que ele faz um desenho inicial sobre a Dinafilme, e que eu me lembro foi a única coisa que eu encontrei, assim, de uma bibliografia que trata exatamente sobre a Dinafilme, e eu faço também um trecho, né, dessa discussão do cineclubismo e de uma das atividades do Clube de Cinema sobre a Dinafilme, assim. Mas é um ponto de tensão, assim, ainda hoje, com os cineclubistas daquele período. Por exemplo, Rubens tem uma série de questões em torno disso, né, desse lugar da Dinafilme, como as coisas aconteceram, mas ele não escreveu, né? Ele tem a memória dele de um cineclubista que viveu aquelas questões, mas ele não escreveu ainda, ou não sei se vai escrever, né, sobre isso. Tem mais alguma pergunta? Rapidinho, acho que a gente ainda tem um tempinho de uma pergunta bem rápida. Ok?
Alô? Eu achei interessante que você comentou que existiam poucas pessoas negras envolvidas. Eu queria saber a relação dessas pessoas, se elas eram conflitantes ou se eram harmoniosas com o grupo no geral, em relação a querer levar as periferias, se todo mundo concordava, como que se dava entre as outras pessoas do grupo. Então, na verdade, assim, como eu te falei, são poucas pessoas, né, pelo menos as que estão visíveis até agora para mim, não significa que não houvesse outras pessoas. É possível, sim, que essas outras pessoas existissem também nesse panorama, mas elas são, até agora, para mim, opacas. Dessas pessoas que eu encontrei, são essas duas que são visíveis. Uma, Luiz Orlando, porque eu conheci, ele era funcionário do setor de cinema da UFBA, e ele foi uma pessoa muito importante para mim no início da pesquisa, porque ele era absolutamente receptivo e me mostrou e me deu clareza de muitas coisas nesse início da pesquisa, que é tudo muito confuso, né? Porque ele tinha muita intimidade com toda aquela documentação que estava ali. Além de tudo, ele me deu uma cópia, porque naquela época ainda não tinha sido relançado, do livro de Fanon. Então isso também tem um lugarzinho no meu coração, assim, que é completamente outra coisa que não tem a ver com a pesquisa. E Aguinaldo Siri Azevedo, que era um documentarista que tinha uma relação, né, com temas voltados à questão de identidades e baianidade. Então isso necessariamente, né, no caso, né, falando de Bahia e falando de cultura, então essas instâncias relacionadas à negritude, elas aparecem nos filmes, ainda que não fossem, digamos assim, questões centrais ou com uma abordagem como, por exemplo, a de Zósimo, né? Era uma outra coisa. Não era, digamos assim, um cinema negro militante nesse aspecto. Era uma produção discutindo identidades e que falar de identidades e cultura afro-baiana em Salvador é isso. Né? Não tem muito... Ou, inclusive, sertaneja também não tem muito para onde correr. As pessoas vão aparecer, as questões dos temas vão aparecer. Sobre essa circulação, por exemplo, dos filmes nas periferias, era super acolhido, assim, e as pessoas iam mesmo, era um desdobramento das atividades. Assim. Não era... Luiz Orlando era a figura central em torno disso, mas existiam outras pessoas, inclusive, isso já é uma coisa que é dos anos 80, eu encontrei uma documentação sobre um programa, não me lembro agora com clareza se era da prefeitura ou do governo do estado, que era sobre arte e cultura, né? Então tinham questões sobre artes visuais, sobre cinema, sobre música, enfim, e que era um programa que chamava Prodazec, alguma coisa assim, e que os cineclubes e essa circulação dessa itinerância na periferia entrou também nesse programa, digamos assim, governamental. E aí existia também uma tentativa de aproximação e de financiamento também. Então isso é uma coisa dos anos 80. Eu sei que existiu, mas não sei exatamente como funcionou. Mas era uma coisa que rolava e que assim, não existia, pelo menos, até agora no que eu encontrei, e sobretudo como as pessoas falam, né, de Orlando Carmona também já morreu, falam sobre ele, falam sobre a atuação dele, e isso era uma coisa valorizada. Não era uma questão, tipo, não tem por que fazer, ao contrário. Porque existia também um grande debate ali, que também continua até hoje, que era como fazer as pessoas se interessarem pelos filmes que não são os filmes do circuitão. Então, fazer essa circulação fora dos centros, né, da cidade, fora dessa cinefilia mais estabilizada, era uma estratégia. E que, curiosamente, em 52, Walter da Silveira parece até um espectro, né, rondando. Mas ele é. Então, faz uma proposta junto com Silvio Robato, Romulo Almeida e outras pessoas, faz uma proposta em 52 para a Prefeitura de Salvador,
sobre a itinerância de exibição, que era nessa perspectiva também, você ter uma sala de cinema no centro, uma filmoteca municipal, que alugaria filmes, né, para gerar renda, e uma itinerância em bairros que não tivessem sala de cinema, para fazer aí numa perspectiva que era mais próxima assim, de uma ideia de cinema educativo e também da ideia do cinema de arte do Sodré e Loja Montevidéu, que era de você usar o cinema como espaço de educação naquela perspectiva meio Canuto Mendes. Assim. Mas, de toda forma, era uma ideia de você descentralizar a exibição do centro da cidade. Para cada período, as especificidades vão existir, o que é o cinema, para que serve, essas coisas. Bom, gente, infelizmente a gente vai ter que interromper, né? Eu queria mais uma vez agradecer a Isabel, foi ótimo. Eu adorei, assim, muitas informações novas. Queria agradecer a presença de todos e convidar para o próximo Cinema em Foco, que será em algum momento que... né? Já tem data, mas assim, acontecerá. Tá? Nós estamos em maio, é isso? Oi? Nós estamos em maio, né? Maio, Então, abril. Nós estamos em abril. Vocês estão me influenciando. Bom, enfim. Deve ser junho. Fiquem atentos porque será divulgado, tá bom? Então, muito obrigado novamente, Isabel.